Olá, graças e paz, querido, querida. Estamos aqui para mais um encontro diário com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade. Devemos louvar a Deus todos os dias pela oportunidade que o Senhor nos dá de acordar e de sermos um instrumento na mão do Senhor. E louvamos a Deus por este momento, por este dia. Eu quero convidar você a meditar hoje na carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, glória a Deus, verso 16, a partir do verso 16 que diz: Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele nos motiva e nos aconselha a vivermos em espírito, para não satisfazer o desejo da nossa carne. E ele é muito claro quando ele diz que um vive em conflito com o outro, né? O apóstolo Paulo nos convida e nos aconselha a dizer que nós devemos viver no Espírito e que fazendo esta escolha, nós não vamos satisfazer o desejo da carne, que está sempre nos tentando em todos os momentos. Sabe, queridos? E quando a gente olha ao nosso redor, a gente sabe que vai haver muitas coisas disponíveis para estar nos guiando, para estar nos direcionando. Nós iremos encontrar pessoas que vai nos querer guiar. Nós vamos encontrar o diabo e os seus demônios também para querer nos guiar através da nossa mente, uma mente cauterizada pelo inimigo. Se nós deixarmos as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa vontade vai nos guiar, mas também nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar. Então, nós entendemos que no mundo existem muitas vozes, são muitas vozes que nos falam, e geralmente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É como se você vivesse em um lugar com muitas pessoas e você ouvindo vozes de um lado, vozes de outro. O mundo espiritual é desse jeito. Então, assim, é imperativo nós aprendermos a se guiarmos pelo Espírito Santo de Deus e estarmos sensíveis à voz do seu Espírito, controlados e guiados por Ele, como Ele nos aconselhou lá em Gálatas 5,16, né? E assim, o Espírito Santo, o nosso amado Espírito Santo, é aquele que conhece a vontade de Deus. E ele foi enviado para habitar em cada um de nós. Para quê? Para viver esquecido, para viver ignorado, como a maioria das pessoas ignora. Quantas pessoas que já receberam o Espírito Santo de Deus, quando eles confessaram Jesus como seu Salvador, e simplesmente ignora que ele mora dentro de nós? Ele não está dentro de nós simplesmente por estar, mas ele está dentro de nós para nos ajudar a ser tudo aquilo que Deus projetou que fôssemos e a ter tudo o que Deus quer que nós tenhamos. Então a escolha é nossa de vivermos pelo Espírito. Sabe, é importante nós sabermos que o Espírito Santo vive dentro de nós para nos ajudar. E quando nós permitimos que o Espírito Santo nos guie, então o que acontece? Algo precioso acontece dentro da nossa vida. Ele passa a ser envolvido em todas as decisões que nós tomamos. Ou seja a decisão maior ou a menor, em todas as decisões, ele passa a ser envolvido nessas decisões. Ele nos guia pelo espírito de paz, o espírito de sabedoria, assim como pela palavra do nosso Deus. Então, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, nos motiva a viver pelo Espírito, ou seja, a ouvir a voz do Espírito e não vivermos da carne, sabe?
ele nos ensina, e nós temos que ter o discernimento de saber qual é a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos fala com voz mansa e suave em nossos corações. E por muitas vezes, por aquilo que chamamos de testificar do Espírito, ou testemunho interior, né? Muitos falam testificar do Espírito. Aqueles que desejam ser guiados pelo Espírito Santo devem, de fato, aprender a seguir esse testificar, a seguir esse testemunho interior. E quando ouvir, rapidamente responder a ele, sem sombra de dúvida. Por exemplo, apenas um exemplo muito simples, né? Simples. Quando nós estivermos em uma conversa com alguém e começarmos a nos sentir desconfortáveis por dentro nesta conversa, esse desconforto pode ser, sim, o Espírito Santo nos dando um sinal que nós devemos nos desviar daquela conversa para outra direção, sabe? Ou então nos calarmos. Quantas vezes que você começa a conversar com alguém e a conversa vai para um rumo, para uma situação onde você nem deve falar, né? E deve ficar calado, ou então puxar para outro assunto. Ou como nós dizemos no popular, vamos mudar o rumo dessa prosa. Por quê? Porque não é agradável, não é a vontade dele para a nossa vida. Né? Outra coisa muito simples, se nós, por exemplo, formos comprar algo e nos sentimos desconfortavelmente, interiormente, sabe? Sem querer comprar aquilo, nós precisamos discernir e esperar. Por que eu estou me sentindo aqui? Discernir e esperar o porquê dessa sensação desagradável. Porque pode ser que não seja aquele momento de nós comprarmos exatamente aquilo, porque ou talvez por não precisarmos daquilo, ou talvez você vai encontrar lá na frente, Deus vai preparar de uma outra forma aquele objeto, sabe? Então são em coisas muito simples, onde nós vemos o guiar, o direcionar do Espírito Santo. Tem pessoas que só buscam a direção do Espírito Santo para algo grandioso. Eu vou fazer isso, eu vou buscar a direção do Espírito. E muitas vezes o Espírito não responde, nosso Espírito Santo não responde, e você cria uma situação que você mesmo determinou e diz, o Espírito Santo falou ao meu coração. Mas como nós lemos, o Espírito Santo de Deus, ele traz paz ao nosso coração, sabe, queridos? Então, nós precisamos simplesmente obedecer à direção do Espírito Santo de Deus para termos paz, para vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós, sabe? Porque o que o nosso Senhor tem para nós é uma vida abençoada. O que Deus tem para nós é uma vida totalmente abençoada, sabe? Uma vida abençoada e excepcional, como diz a palavra dele. Né? O que nós precisamos é desenvolver em nós as qualidades e a característica do fruto do Espírito, que aí já fala lá no versículo 22, que eu também quero meditar um pouco nisso com você. Ele fala no versículo 16, para nós vivermos pelo Espírito. Quando chega no versículo 22, ele fala o seguinte, ele diz, mas o fruto do Espírito, não é? Ele diz, é amor. O fruto do Espírito é alegria, é paciência, é paz, é amabilidade, é bondade, fidelidade e domínio próprio. Glória a Deus, né? Por que ele diz isso? Ele está nos advertindo, ele está dizendo, aqueles que praticam essas coisas, né, do Espírito, eles vão herdar o reino de Deus. E aqueles que não praticam, não herdarão o reino de Deus. Simples assim. Então, busque, né, viver em Espírito. Busque gerar dentro do teu coração o fruto do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, quando nós, como cristãos, sabemos o que Deus tem reservado para nós e nós estamos abertos para receber dele, o Espírito de Deus nos dá o poder para desenvolver o fruto dentro de nós e viver o tipo de vida que Deus almeja para nós, quando nós entendemos isso. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que os dons que Deus nos dá é para serem usados, mas o fruto do Espírito é para ser desenvolvido. Então, é para desenvolver, é para gerar no teu coração todos os dias. Porque quando o fruto, sabe? Quando o Espírito Santo vive dentro de nós, nós temos tudo o que ele tem.
sabe? O seu fruto está dentro de nós. A semente foi plantada dentro de nós. Então, para nós usarmos os dons da forma poderosa que Deus deseja que nós usamos, nós precisamos permitir que a semente deste fruto cresça dentro de nós e amadureça em nós por meio do seu cultivo. Os dons do Espírito precisam ser acompanhados pelo fruto do Espírito. Para quê? Para nós obtermos um melhor resultado lá na frente. E nós sabemos que para cultivar uma planta, um exemplo, nós precisamos, para ver ela crescendo, frutificando, nós precisamos regar, nós precisamos cultivar aquilo, né? E para nós cultivarmos o fruto do Espírito dentro de nós, na sua totalidade, sabe? Nós precisamos nos concentrar em apenas dois. No primeiro e no último, no amor e no domínio próprio. Porque se nós, sabe, queridos, nos concentrarmos no amor e no domínio próprio, eles são a coluna que vão sustentar os demais frutos no lugar. Entende? Então, todos os aspectos do fruto brotam aonde? No amor e na verdade, né? Que são uma forma de amor, mas são mantidos pelo domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Então, se você se concentrar em desenvolver o amor, se você se concentrar, você que está me ouvindo aí, se concentrar em desenvolver o amor, você não vai ficar impaciente com as pessoas ao longo do dia, né? Você não vai. Você vai estar com o fruto gerado dentro do seu coração. Você vai ser amável com as pessoas. Você vai ser bom para as pessoas. Tá entendendo? Agora, se você não for motivado por este fruto do Espírito, que é o amor, sabe? Você vai achar, com certeza, que agir segundo o fruto é muito difícil. É muito difícil. Por isso que uma coisa leva a outra, sabe? Então, querido, se você precisa desenvolver o domínio próprio, te dou a dica, comece simplesmente fazendo pequenas escolhas ao longo do seu dia, que vai levar você a reagir, sabe, com esta qualidade em situações que lhe ocorrerem. Comece a fazer isso. Lembre-se que o amor e o domínio próprio e todas as outras qualidades do fruto do Espírito, elas vão crescer quando você permitir que a presença do Espírito Santo de Deus realize a sua obra dentro de você. Amém? Que a palavra do Senhor, né, ela seja realmente gerada no teu coração. Não só de boca, né, mas praticada. Que você viva esta palavra, que o Espírito Santo de Deus vivifique esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um restante de dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus.